Alô, pessoal que acompanha o SNTV, olá para você, espero que estejam todos bem. A gente está inaugurando aqui um novo formato de entrevistas, né? Um formato atual no meio dessa pandemia, que é essa maneira remota de conversar com pessoas, né? E também não deixa de ser uma bela ferramenta, né? Que é essa entrevista à distância, para que as pessoas possam ganhar tempo, né? E serem mais ágeis, sem atrapalhar muito o dia a dia. Né? E a gente está fazendo essa nova experiência, e a gente decidiu nessa época, agora há poucos meses da eleição, uma eleição foi jogada lá para o final do ano, lá para novembro, né? Mas os pré-candidatos estão praticamente definidos aí, se movimentando bastante. A gente vai começar essa primeira experiência aqui, falando de campanha eleitoral, e a gente convidou para esse bate-papo aqui no SNTV, que é o nosso canal de vídeos no YouTube, do portal celisnaves.com, o publicitário Carlos Sérgio Monteiro, que além de publicitário, é também advogado e jornalista. Carlos Sérgio, você me ouve? Como vai? Oi, Celes, que bom encontrá-lo. Muito bem, ouço muito bem, e que bom estar aqui com os seus web telespectadores. Pois é, uma expressão aí que foi cunhada pelo Mike Chagas, né, que é designer, web designer, e está dando esse suporte para a gente nessa primeira experiência. Para quem não sabe, o Carlos Sérgio Monteiro é um dos publicitários e marketólogos mais experimentados aqui, veio de muitas campanhas eleitorais, a maioria campanhas vitoriosas, né? E essa é uma campanha diferente, né? O Carlos Sérgio, ele conduz a CP3, uma empresa de consultoria especializada em campanhas eleitorais, e agora vai conduzir uma campanha totalmente diferente, né? Eu acho que para todo mundo 2020 é diferente, não apenas nas outras atividades, como nessa agora da campanha eleitoral, né? O que você acha que muda, Carlos Sérgio, assim, qual é o principal desafio dos candidatos, das empresas como a CP3, dos marketólogos, diante desse quadro de pandemia? Qual é a principal dificuldade para fazer o pré-candidato e depois o candidato serem enxergados e serem compreendidos por seus eleitores? Olha só, Celes, e você que está nos vendo, assistindo, eu digo sempre que o mundo ele tem sido essa bola giratória impressionante, principalmente no aspecto da comunicação. E eu tenho dito que esta eleição ela é muito mais da comunicação do que da mobilização. E vou explicar por quê. As redes sociais trouxeram várias inovações. E aí nós entramos na pandemia. Isso significa o quê? Nós tivemos que ir para a quarentena, nos recolher, ficar em casa. Essa foi a recomendação. E como é que você faz uma pré-campanha que estava todo mundo acostumado, presencial, apertar a mão, abraçar, conversar, pedir apoio, porque não pode pedir voto, é contra a lei, enfim. E aí a CP3, a empresa que eu comando, e tenho a grata satisfação de estar ao meu lado o Mike Chagas, a Sandra Souza, e nós estamos aqui fazendo a pré-campanha 100% online. Então, tudo aquilo, Séries, que nós temos, que podemos fazer presencialmente, dá para se fazer de forma online. Aqui não. Como é que você fazia entrevista antes? Você levava para um estúdio, lá, meio do mundo, com o nosso amigo João, sentava lá, tinha todo o equipamento no estúdio e fazia entrevista. Eu estou em Brasília, você em Macapá, e não perdeu nada de qualidade de estarmos aqui para prestar essas informações, bater esse papo e esclarecer. Só que tem alguns, Sérgio, alguns candidatos que insistem no presencial. Esse eu estou chamando de jurássicos. Pois é, tem muito candidato que não apenas nesse aspecto é jurássico, né? Tem candidato que é jurássico também na própria relação com a equipe que que contrata a peso de ouro, né? Tem candidato que não contrata a melhor equipe, né? Os melhores cinegrafistas, editores, diretores dos filmes, produtores, roteiristas, né? Diretores de criação e tal. E aí, às vezes, o cara é muito teimoso, né, Carlos Sérgio? Ele não quer ouvir a própria equipe dele, não é aquele candidato que se entrega para a equipe, né, como tem que ser. Olha, Célis, eu sou muito tranquilo sobre isso, até porque eu sigo o que o Steve Jobs disse. Não contrate profissional
que você tenha que dizer o que ele tem que fazer. Profissional é para lhe dizer o que você tem que fazer. Agora, se todas essas regras, todas essas orientações e todos esses profissionais, que é uma equipe, conforme você disse, muito bem, não está dando resultado, troque, encerre o contrato, dê tchau para eles. É assim que funciona no mundo das relações contratuais. Você faz um contrato, traz uma equipe, claro que você vai observar a experiência da equipe, dos profissionais, você faz um raio-x e aí você faz um contrato. Não deu resultado? Troque. É assim que funciona nas relações privadas. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque você sabe, Célis, nós tivemos uma experiência de estarmos numa campanha juntos e eu não tenho nenhum problema de dizer isso. Fomos elogiados do ponto de vista da comunicação como a melhor campanha. Qual era o problema quando chegou ao final? O candidato preferia ouvir o motorista ao invés dos seus profissionais. E aí houve uma série de problemas. Mas, passado isso, candidato, quero ser bem tranquilo com você. Se você tem uma equipe, ouça a sua equipe. Perdeu a confiança, tire a equipe, troque a equipe. Quando foi que nasceu a CP3, e Carlos Sérgio? Ela é mais recente, né, digamos assim, entre aspas. Né? Você começou em outras empresas ou individualmente em outras campanhas. Começou quando a tua jornada em campanha eleitoral? Na minha campanha eleitoral como CPF em 1985. Foi a campanha do prefeito Azevedo Costa, do qual eu era mobilizador. Eu tenho uma expertise, Célis, e você que está nos vendo, ouvindo e nos acompanhando aqui nessa live, é dizer o seguinte, que eu sei todos os momentos da campanha, eu participei de todos os segmentos da campanha, eu fui mobilizador, fui entregador de papel, até chegar onde eu cheguei. Então, eu passei por todas as áreas da comunicação, aliás, das campanhas. Agora, eu posso te dizer com muita tranquilidade assim, continuo aluno, continuo aprendendo. E a CP3 começa em 2008, quando eu formei a CP3, constituí a CP3, que ela tinha um viés exclusivo para a pesquisa. E como ela tem na sua Constituição a consultoria política, o planejamento, a publicidade e a pesquisa, aí nós fizemos essa ampliação. E, claro, agora, com as redes sociais, ela ganhou mundo, começou a ter maior visibilidade, mas já tem aí 22 anos de existência. Sem citar nomes, mas, claro, se você quiser, se sentir à vontade para fazer isso, fica à vontade, né? Qual foi o candidato que mais deu dor de cabeça, assim, que no final vocês conseguiram eleger e aí vocês deram aquele pulo para cima, assim, caramba, tá vendo só, pô, a gente estava certo o tempo todo, tá aí, conseguimos, alcançamos a vitória. Lembra de algum caso assim? Olha, não, de candidato especificamente não, mas eu lembro de circunstâncias. Por exemplo, o meu irmão, o Luizinho, quando ele se candidatou a vereador, ele era muito introvertido, ele tinha muita dificuldade. E ele tinha uma dificuldade pela manhã de se relacionar. Então, até 10 horas da manhã, eu praticamente não contava com ele. E aí nós fomos preparando para que ele pudesse ir melhorando essas situações. Porque a gente faz um trabalho, quando a gente faz um perfil, um diagnóstico do candidato, a gente detecta essas dificuldades e aí a gente faz um plano de melhoramento, porque todos nós temos defeitos e o candidato não escapa disso. Então, potencializa as qualidades e, claro, faz um plano de melhoramento nos defeitos que o candidato tem. E é assim que a gente resolve. Mas eu tive aí vários outros com dificuldades de entender, por exemplo, quando eu fiz o trabalho com a deputada Roseli, que ela tinha perdido para a deputada e já tinha sido vereadora, ela estava saindo do PCdoB para o Democrata, olha só, do ponto de vista ideológico. E ela não tinha essa compreensão que o eleitor vota em pessoas. Quem ideologiza a campanha é militante. O eleitor, ele quer resultado. E nós mostramos isso, provamos. Ela foi a única mulher e mais votada de Santana em 2008, quando ela recomeçou a carreira como vereadora, e depois nós fizemos mais 2 campanhas, e a última nós já não tivemos mais nessa seara da prestação de consultoria para ela. E aí, vou fazer uma brincadeira aqui, ela perdeu.
Então, você falou agora há pouco um aspecto importante. Dizem que o publicitário ele maqueia o candidato, esconde a verdadeira pessoa que está por trás do candidato. Mas, às vezes, o candidato e a pessoa no privado são a mesma figura, a mesma personalidade, né? É necessário, em alguns pontos, realmente maquiar, digamos assim, como você falou, ajustar os defeitos, trabalhar os defeitos e as potencialidades para que ele seja mais vendável, digamos assim. Acontece muito isso, Carlos Sérgio? Olha, maquiar, não faço isso. E recomendo não fazer, porque você tira a essência do candidato. Quando a gente fala de plano de melhoramento, são defeitos que o candidato tem que ele pode melhorar, inclusive não só como candidato, mas como pessoa. Então, a essência do candidato é erro crasso quem queira tirar. Ontem, conversava na entrevista com o Walter Júnior, no programa, né, do Tribuna da Cidade aqui do Lobato, e o Walter Júnior dizia, sabe por que eu não erro? Porque eu entrevisto o candidato e vou tirar o melhor dele, a essência dele. E eu também faço isso. Não dá para fazer maquiagem. Candidato não é produto, candidato não é embalagem. E ainda mais nos dias de hoje, que está todo mundo exposto. A transparência é a melhor coisa que tem. E aquele candidato que era acostumado, Célio, de bater na costa, não dizer não e está tudo bem, esse vai se ferrar. E eu afirmo isso, sabe por quê? Porque hoje as pessoas querem sinceridade, tipo aquele, olha nos meus olhos. É assim que tem que funcionar. A relação eleitor e candidato tem que ser sincera, porque depois vem a decepção, e esse candidato que estava bem embrulhado, quando desembrulhado, vai ser decepcionante, e provavelmente ele deve ser só de um mandato. Já vi muitos assim. Mas às vezes é necessário pegar, por exemplo, o visual, né? O visual, o cara se veste de um jeito ali que não passa a credibilidade, ou não combina. Eu vejo muito isso em campanha eleitoral. Existe uma orientação de vocês para o candidato, quando ele vai, por exemplo, para uma área de ponte, né? Aí, não, eu acho que essa roupa não fica legal, fica mais essa aqui, porque ela passa isso, passa aquilo. Tem um lance das cores também, né? Olha, usa essa cor, usa essa daqui. Isso funciona, né? Isso tem uma ciência por trás disso. Não, com certeza. Tu sabe qual é o elegante? O elegante não é aquele que vive de smoke. O elegante é aquele que sabe se vestir para as ocasiões certas. Vou dar um exemplo, vou ser prático. Vá num churrasco, uma bermuda, um dockside, uma camisa polo ou uma camisa de meia, está bem vestido, está elegante. Não, eu sempre brinco, Célis, e digo o seguinte, não dá para ir de sunga ou biquíni no casamento e nem de smoke ou paletó na praia. O momento, o evento que vai te dar como você vai se vestir. Claro, às vezes você pega um candidato que não liga muito para isso. E é aquilo que eu falei, o plano de melhoramento. Olha, não dá para você ir assim. O Mike, meu colega de CP3, vai lembrar, e eu vou dizer aqui, e ele vai assistir, quando nós pegamos um candidato, até hoje ele é referência em termos da foto. Eu sou do tempo do retrato. Você pega, ele queria ser candidato com uma camiseta, um cabelo mal arrumado. Não dá, isso não é maquiagem. Isso é arrumar o candidato. Ninguém gosta de ser representado por mulambento. Você quer uma pessoa que, claro, saiba se apresentar, tenha postura, saiba dialogar. É isso que a gente procura dar àqueles que ainda não têm esse feeling para essas situações. Tem que apostar, o eleitor vai querer votar em alguém que seja bem-sucedido, né? Não vai querer apostar em ninguém fracassado. Então, se você se veste como uma pessoa fracassada e não como uma pessoa bem-sucedida, como é que você vai conseguir convencer alguém, né, a acreditar no que você está falando, nas suas intenções, na tua competência, né, digamos assim. Sim. Mas olha só, rapidamente, assim, a gente já está com quase 15 minutos já de conversa, é muito rápido que voa. Então, as pesquisas eleitorais erraram muito, né, e algumas parece que só acertam, elas vão acertando, sim, chegando mais próximo da realidade, mais na reta final, né, Carlos Sérgio? Assim, mais pertinho, 2 dias antes da votação. O que explica isso e ainda dá para confiar em pesquisa eleitoral?
Olha, dá, Sélis, mas o problema... Foi feito um estudo, eu participei do Congresso de Consultores Políticos há 2 anos atrás, e esse ano nós vamos fazer online, o nosso presidente Carlos Monianelli, e foi detectado no estudo que o eleitor ele estava não sendo sincero nas respostas, e aí os institutos começaram a errar. Então, esse eleitor que era entrevistado, ele não respondia fidedigamente, entendeu? Ele não era fidedigno na sua resposta. Então, isso criou essas situações de erros. Às vezes, as pessoas desqualificam, dizendo, pesquisa, como é que pode? É uma quantidade pequena para um mundo de eleitores. É igual exame de sangue, né, de fezes e de urina, é uma amostra. Não precisa, no exame de sangue, você tirar 1 litro de sangue. É a mesma coisa, tem metodologia científica, sim, e dá resultados. Agora, os institutos que não são sérios, esses vão ficar fora do mercado. Eu gosto muito de fazer pesquisa interna, para consumo interno, porque é ali que você monta a estratégia e o candidato tem mais resultado. Mas tem os institutos que fazem para conhecimento do público. E realmente você tem razão. Alguns erraram e erraram feio, principalmente nessa última eleição. Mas se busca sempre acertar. Mas eu acho que também pode ter também um outro fator, Carlos Sérgio, que é a mudança do voto, realmente. Né? A pessoa, 2 semanas antes da votação, ela decidiu por um candidato. Mas aí depois ela é convencida a mudar de voto, viu a campanha eleitoral, se convenceu que aquele cara é a melhor opção e o outro que ela tinha decidido votar não é. As fake news, de repente, entram em cena e bagunçam. Não vamos votar nesse cara, não, porque eu vi aí numa postagem no WhatsApp aí um vídeo dele dizendo que a pessoa estava afirmando que ele era envolvido em corrupção e tal. Pode ser verdade, pode ser mentira. Às vezes, o fato é que a pessoa muda de voto, né? Sim. Quando eu faço pesquisa, Sélis, eu trago no questionário uma pergunta, quando é mais próximo, sobre o seguinte, eu faço a pergunta da intenção de voto, né? Tem aquela pergunta tradicional, né? Se a eleição fosse hoje, esses fossem os candidatos, em quem você votaria? Né? Essa pergunta tradicional, e aí você dá o leque de opções que vem num disco. Em seguida, eu faço o seguinte, até o dia da eleição, você muda o seu voto ou não? Essa é uma pergunta para saber se esse voto é volátil ou ele já está consolidado. Aí você resolve esse problema que você está falando. Pelo menos diminui bastante, entendeu, Sérgio? Porque tem uns que já estão com o voto consolidado, já sabem quem votar. E outros ainda dizem naquele momento em quem vai votar, mas pode mudar conforme você colocou com muita propriedade. E aí, essa pergunta, ela já te dá uma resposta de voto consolidada muito maior.